Bom pessoal, eu sou o professor Jamir, tá? Nós estamos aqui para a nossa aula, vou gravar esse vídeo com a aula para poder enviar para vocês, tá bom? Bom, para a gente entender melhor o material que eu mandei para vocês, falando aqui de história dos computadores. Primeira coisa é entender o seguinte: o computador ele é uma máquina matemática. Tá? O computador ele só entende a matemática. Então o computador ele só vai entender, na verdade, o sistema de numeração chamado sistema de numeração binário, ou seja, ele só entende 0 e 1. É só isso que o computador entende, 0 e 1. Então, tudo que você faz no computador tem que ser transformado em 0 e 1 para que a máquina entenda. Tá? Para isso foi criado um sistema, tá? Chamado ASCII. ASCII, na verdade, é um código. Tá? ASCII é o Código Padrão Americano para o Intercâmbio de Informações. É um código que a máquina usa, onde você vai ter vários caracteres, A, B, C, interrogação, exclamação, ou qualquer soma, qualquer coisa. Qualquer caractere ele é transformado em binário para poder a máquina entender. O ASCII ele é um código de 7 bits, tá? Baseado no alfabeto inglês. Esses 7 bits são o quê? São 7 dígitos em binário, ou seja, uma letra, um símbolo, um número qualquer, ele vai conter 7 dígitos em binário para a máquina entender o que é aquele caractere. Por exemplo, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Tá? Um exemplo. Isso aqui pode representar um caractere, pode ser a letra A, ou a letra B, ou a letra J, ou um ponto de exclamação, uma interrogação. Tá? Sendo que tem diferença de maiúsculo para minúsculo. Tá? Outro também utilizado é o UTF-8, tá? Que é o formato de transformação de Unicode. Ele já tem 8 bits. 8 bits. Seria, um exemplo aqui seria 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Já são 8 bits. Tá? Bom, como foi feito essa conversão e tudo mais? Existe uma forma de você converter de binário para decimal e vice-versa. Esse sistema de numeração binário foi criado por um matemático chamado Leibniz. Onde ele começou a se questionar qual seria o menor sistema de numeração onde eu pudesse realizar cálculos. Mas dá para realizar cálculos usando binário? Dá. Eu posso dizer, por exemplo, que 0 mais 0 dá 0, 0 mais 1 dá 1, 1 mais 0 dá 1, 1 mais 1 dá 10, 1 mais 1 mais 1 dá 11, 1 mais 1 mais 1 mais 1 dá 100 e por aí vai. Ficou bem estranho, né? 1 mais 1 dá 10, 1 mais 1 mais 1 dá 11, 1 mais 1 seria 2, 1 mais 1 mais 1 seria 3, 1 mais 1 mais 1 mais 1 seria 4. Por que aqui dando 1 mais 1 10, 1 mais 1 mais 1 11, 1 mais 1 mais 1 mais 1 100? Lembrando que binário só tem 0 e 1, não tem outro número. Tá, mas prova então que 1 mais 1 mais 1 mais 1 dá 100. Eu provo quando eu transformo de decimal para binário. Por exemplo, 1 mais 1 mais 1 mais 1 seria 4. Eu vou transformar esse 4
que está em decimal, tá? Para o seu equivalente em binário. Como eu faço isso? São divisões sucessivas por 2. Então, 4 dividido por 2, tá? Nas divisões, eu só vou utilizar a parte inteira. O que tiver após a vírgula, eu ignoro, eu esqueço, tá? Então, 4 por 2, 2. 2 vezes 2, 4. Para 4, 0, tá? Continuo dividindo. 2 por 2 dá 1. 1 vezes 2, 2. Para 2, 0. Vou dividir 1. Eu só paro quando aqui for 0. 1 por 2 seria quanto? Seria 0,5. Porém, eu só vou utilizar a parte inteira. Então, 1 por 2 dá 0. 0 vezes 2, 0. Para 1, 1. Parou no 0, acabou a conta. Eu pego o resultado de trás para frente. Então, eu digo que o 4 em decimal é a mesma coisa que o 100 em binário. Tá? O cálculo é esse aqui. Dá para fazer isso com números maiores? Com certeza. Digamos que eu queira saber quanto é o número 43 decimal em binário. Vou fazer como isso daí? A mesma coisa. Vou dividir. Tá? Então, vai ter aqui o 43, que eu vou dividir por 2. 43 dividido por 2 vai dar quanto? Seria 22,5. Mas lembrando que eu só vou utilizar o que é inteiro. Então, 22. Aliás, desculpe, 21. Tá? 22 centavos é 44. 21 vezes 2, 42. Para 43, 1. Certo? Continua a divisão. 21 por 2 seria 10,5. Só vou utilizar o 10. 10 vezes 2, 20. Para 21, 1. 10 por 2, 5. 5 vezes 2, 10. Para 10, 0. 5 por 2 dá 2. 2 vezes 2, 4. Para 5, 1. Tá? 2 por 2 dá 1. 1 vezes 2, 2. Para 2, 0. E 1 por 2 dá 0. 0 vezes 2, 0. Para 1, sobra 1. Então, eu sei que o número 43 em decimal passou a ser o número 1, 0, 1, 0, 1, 1 em binário. Certo? Ah, mas aqui só tem 6 dígitos. Se fosse colocar em ASCII, era só colocar um 0 na frente para ficar 7. Se fosse colocar em UTF-8, são 2 zeros na frente para ficar com 8 dígitos. Tá? Então, como eu falei para vocês, a máquina só entende linguagem binária. Quando você fala, por exemplo, de número IP, né, que o IP seria o protocolo de internet. O que vocês antigamente era utilizado o IPv4, tá? Onde você tem 4 números que seriam traduzidos para 4 octetos. O que é um octeto? São 8 dígitos em binário que representam aquele número. Por exemplo, um exemplo de IPv4 eu posso colocar, então assim, IPv4. Um exemplo de IPv4 pode ser, por exemplo, 120.43.110.4. Tá? Então, e quando o IPv4 foi criado, nunca se imaginou que haveriam tantas máquinas se conectando na internet. Então, o IPv4 agora é IPv6. Ou seja, em vez de 4 números, temos agora 6 números, tipo 120.43.110.4.50.20.
No exemplo de PV6, eu tenho 6 números. Mas por que chama então de octeto? Porque cada número desse aqui é representado por 8 dígitos em binário. Ou seja, tenho bem aqui o 43. Quanto é o 43 em binário? 1, 0, 1, 0, 1, 1. Então, para ser um octeto, ele tem que ter 8 dígitos. Então, ele passa a ser o quê? Ele passa a ser 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Então, isso é um octeto. São 8 dígitos em binário. Então, lembrando mais uma vez, a máquina só entende números binários. Ela não entende outra linguagem.